queria falar uma coisa. Esse é um assunto que as pessoas me perguntam bastante, né? Elas falam, nossa, quantos livros você tá lendo ao mesmo tempo? E, bom, eu geralmente leio uns 3 livros de uma vez. E por que que eu faço isso, né? Algumas pessoas acham que é demais, que eu exagero, ou que, tipo, precisa ter muito tempo livre pra ler 3 livros ao mesmo tempo, sabe? Mas a real é que eu comecei a perceber que é a forma mais confortável pra mim. E essa se tornou a forma mais confortável pra mim a partir do momento em que eu redefini as minhas prioridades. A minha prioridade hoje não é finalizar livros, ler muitos livros no ano, sabe? Tipo, zerar livros. A minha finalidade é manter um hábito de leitura consistente. E a minha meta é essa porque eu gosto, porque me faz bem e é o tipo de entretenimento com o qual eu gosto de gastar tempo. Então, se eu tô lendo um livro e ele começa a ficar arrastado, né, então ele não tá me pegando muito, ou tá muito difícil de entender, ou é um momento do livro que, assim, tá difícil, eu deixo ele de lado um pouco e começo outro. Porque pra mim é mais importante estar em contato com o livro e manter o meu hábito de leitura do que ficar me forçando a fazer algo que não tá sendo legal. E aí eu procuro manter um limite de 3 livros, né? Porque senão a gente começa e não termina nada. Eu começo esse segundo livro e vou lendo, e aí ele me ajuda a manter o meu hábito de leitura calibrado. E eu vou voltando pro outro livro que tá mais difícil. Mas eu leio ele mais devagar. E isso não me impede de manter o meu hábito de leitura, sabe? Então, é mais ou menos essa a lógica que eu sigo. E tem funcionado, sabe? Eu não leio um livro tão rápido, então às vezes leva um mês, mais ou menos, mas é porque eu tô lendo outros 2 juntos. E aí, eu quero mostrar pra vocês o que eu tô lendo agora. Quais são esses 3 livros. O primeiro livro que eu tô lendo é esse aqui, Exu Mulher e o Matriarcado Nagô. É um livro grande, eu já passei da metade. É um livro acadêmico, né? A Cláudia Alexandre, ela é uma estudiosa das religiões de matriz africana. Ela fala sobre como a figura de Exu mulher, né, que é o lado feminino de Exu, foi apagado dos grandes registros e da história das religiões de matriz africana como mais uma das consequências da assimilação cultural cristã e europeia, enfim, de algo que não tinha nada a ver, que eram as religiões africanas, né? Elas partiam de um outro pressuposto, tinha uma outra cosmologia, uma outra cosmovisão. O contato dessas duas formas de enxergar o mundo, né, por meio do processo da escravização e da colonização, tiveram várias consequências sobre essas religiões, né, sobre a formação do candomblé no Brasil. E, em primeiro lugar, a gente fala da demonização de Exu. Exu é uma figura que foi demonizada e foi comparada ao diabo cristão. E aí, para além disso, a gente tem o apagamento do lado feminino de Exu aqui no Brasil. Em África você encontra ainda Exu mulher. Mas aqui no Brasil foi apagado. E aí ela vai procurar os vestígios dessa figura. E aí ela entende, na verdade, que ela está presente em alguns cultos aqui no Brasil, na Bahia, enfim, em algumas outras localidades. Só que é uma figura protegida pelo segredo, né? Porque o candomblé, ele tem bastante isso, assim, né? Essa a questão de guardar o segredo, de não revelar os rituais. E isso se dá como um mecanismo de proteção, né? Porque foi uma religião que foi perseguida. Ainda hoje isso acontece, né? Então o segredo é uma forma de se proteger, de se resguardar e de manter a sua cultura viva. Enfim, é mais ou menos por cima de tudo que ela fala. É um livro grande, é um livro acadêmico, então tem bastante conteúdo, mas está sendo bem interessante. A forma dela escrever não é muito densa, assim. E aí, o outro livro que eu tô lendo, e eu já tô quase terminando, é esse aqui, Black Power, do Kwame Ture e do Charles V. Hamilton. É que esse Kwame Ture, ele era conhecido como Stokely Carmichael. Ele é norte-americano, né? Mas aí ele foi, eu não me lembro qual país de África, e mudou o nome dele. Cara, esse livro é muito bom. Esse livro é um daqueles que você fala, cara, se o mundo lesse esse livro, talvez a revolução chegasse. É uma síntese do pensamento do Black Power, né, que foi esse movimento político que se organizou nos anos 70 e 80 lá nos Estados Unidos.
E é um livro bem poucas ideias, assim, sabe? É um livro que fala, ó, a gente pensa dessa forma, a gente acha que não é possível reformar as instituições do jeito que elas estão, elas não atendem a gente, elas não são sagradas, a gente pode simplesmente mudar, porque nós, enquanto população negra, não estamos sendo contemplados pela forma como as instituições operam, porque elas são racistas. Não dá pra esperar a boa vontade dos brancos racistas de mudar essa realidade, a gente tem que mudar por nós. E a gente não consegue mudar essa realidade fazendo acordos e parcerias com aqueles que estão comprometidos em manter o sistema racista no qual nós estamos inseridos. Então é a partir desse pensamento radical, né, de transformação das estruturas, que eles vão dissertar sobre. É um livro muito bem escrito, é um livro revolucionário, assim, é uma linguagem radical e é muito bem feito, é muito bem feito. A forma como eles constroem os argumentos, as citações que eles escolhem, as pesquisas que eles escolhem mostrar, servem perfeitamente para reiterar assim, o ponto deles. E o livro ele é dividido, né? A primeira parte é uma parte mais teórica e mais geral, e aí depois eles começam a falar um pouco sobre as experiências de organização do povo negro em algumas cidades dos Estados Unidos. E é bem interessante perceber que a gente fala um pouco sobre esse pensamento revolucionário de forma utópica, né? Como se fosse algo que. Primeiro, como se fosse algo que a gente tivesse escolha sobre. Eles falam muito sobre isso, né? Ah, vocês podem dizer que nós somos utópicos, mas que escolha nós temos? Sabe? Qual é a outra escolha? As escolhas que nós temos feito enquanto sociedade, né, até agora, elas não têm levado a gente para lugar nenhum. A única escolha é pensar em algo novo, algo que ainda não exista. Tudo que já existe, a gente já viu no que dá. Né? Então, a utopia, né, pensar a partir do zero, acaba sendo a nossa única opção. Então, é uma forma bastante racional de pensar a sociedade, a transformação e a organização do povo negro como um todo. Enfim, tô gostando muito. Eu já terminei, tô no pós-fácil, né? Mas eu já devo acabar esse livro amanhã ou depois. O terceiro livro que eu tô lendo no Kindle. Eu comprei esse Kindle pra minha irmã, porque eu achava que ela ia gostar da possibilidade de ler muitos livros sem ter que ficar esperando as pessoas darem de presente o livro físico ou gastar o dinheiro da mesada dela. Eu achava que ela ia usar, mas ela não gostou desse formato. E eu acabei pegando pra experimentar e gostei. Principalmente na época que eu trabalhava, pegava ônibus, eu acho que é muito prático ler no ônibus, no transporte público ou em situações assim não tão confortáveis. Enfim, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tô lendo Irmãs de Inhame, da Bell Hooks. Eu acabei de começar a ler esse aqui. Eu tô entendendo ainda qual é a proposta da Bell Hooks, né? A Bell Hooks ela é uma intelectual, professora universitária, militante, negra, né, mulher negra, e ela é uma pessoa incrível. E ela escreveu livros assim extremamente militantes, revolucionários e muito bons. Só que aí, recentemente, ela tá entrando numa pegada mais autoajuda. E aí, não adianta dizer que não é, porque ela mesma fala que é. Na introdução do livro ela fala assim, estou experimentando falar sobre autoajuda. Porque ela quer fazer uma abordagem assim mais militante da autoajuda, porque o que impeliu ela a começar a falar sobre autoajuda foi perceber que as alunas dela na faculdade eram mulheres dilaceradas, né, que elas estavam perdidas e que elas não sabiam lidar com seus sentimentos. Ela viu uma situação de caos emocional entre suas alunas, muitas a procuravam para pedir ajuda. E aí, a partir desse momento que ela vai começar a escrever sobre o amor, sobre ser sincero com seus próprios sentimentos, sobre cuidar das suas feridas, sobre construir relações positivas, sobre comunidade. Enfim, é a partir daí que ela vai entrar nesse ramo aí da autoajuda. Que tem bastante polêmica, né? O que eu vejo, assim, é que tem um grupo da militância que odeia autoajuda, porque tá pensando na autoajuda como aqueles livros de coach, que são um dos mais vendidos do mundo aí, né? Tipo assim, seja rico e milionário em 24 horas, coisas desse nível. E a gente tem os livros teóricos de militância, cujo objetivo é chamar as pessoas para se revoltar com a realidade do jeito que ela tá e tentar mudar, né? Então, existe uma rixa nesses dois grupos, mas ela vem propor que a gente precisa lidar com as nossas feridas, mas a gente não precisa aceitar o mundo como ele é.
E muito pelo contrário. É só enxergando o mundo como ele é e conseguindo nos revoltar com a forma como ele tá, como ele é constituído. É só a partir dessa visão completa da realidade que nós podemos começar a ser sinceras conosco e curar as nossas feridas. Né? Então ela coloca logo no começo do livro que existe uma complementariedade dessas duas abordagens, né, de enxergar a vida e de se colocar no mundo. E eu gostei disso, eu acho que é bem por aí, entender o mundo como ele é, né, compreender politicamente as estruturas sociais que nos permeiam, é muito difícil, porque ainda mais enquanto mulher negra, pessoas pobres, pessoas que, enfim, não detêm o poder socialmente, né, nós nos enxergamos numa realidade que nos massacra. E lidar com isso, só na perspectiva da violência, da revolta, deixa a gente exausto. Não faz bem. É importante, mas viver só nessa faceta é difícil, machuca. E se a gente não providenciar mecanismos de cura, de fortalecimento e de fortalecimento das redes entre nós, fica muito difícil de fazer isso por muito tempo, de ter uma continuidade. Então, eu acho que é válida essa tentativa dela. Eu vou continuar lendo o livro e ver como que ela vai fazer isso. Porque é muito fácil cair no papinho super capitalista de bem-estar para produzir, né? E de se virar no mundo do jeito que ele tá mesmo e tentar tirar o melhor proveito disso. Que eu também já não concordo. Então, eu vou ver se ela vai cair nessas armadilhas, do meu ponto de vista, né? Tem umas escorregadas, assim, mas eu não vou falar sobre isso agora. Acho que pode ficar para um outro momento. Mas é isso. Esses são os 3 livros que eu tô lendo agora. Os 3 estão interessantes. E é isso.